Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Luciana e hoje nesse vídeo eu vou te contar 5 maneiras que você tem de usar o tarô, os oráculos e cartas de afirmação e adivinhação no seu dia a dia, nas suas questões, trabalhando os seus sentimentos como uma ferramenta de autoconhecimento. É isso mesmo, autoconhecimento. Hoje aqui nós não vamos estar tratando do tarô como um instrumento de predizer o futuro. Hoje eu quero te mostrar 5 formas de você usar ele, só você e o tarô, ou o oráculo, ou as suas cartas, para que você possa se conhecer melhor. Bom, dito isso, eu vou também, na sequência, mostrar para vocês uma forma prática, um exemplo de uma leitura que pode ser feita numa situação da vida, que eu vou usar a minha, para que você possa estar vendo como que funciona e como que ele é interessante. Aí você vai aproveitar e vai olhar um oráculo e um tarô que eu vou apresentar aqui, e aí você vai conseguir entender um pouquinho do que eu estou falando, certo? Então vamos lá. Primeira grande ideia do tarô, que eu considero inclusive uma das mais fascinantes e que está sendo amplamente utilizado pelos terapeutas, por psicanalistas, por diversas pessoas que trabalham com as pessoas, né, sobre as mais diferentes questões. É você usar o tarô como um espelho projetivo psicológico. E o que significa isso? Significa que você, quando você olha para a carta do tarô, você não está olhando apenas aquela imagem e o que ela quer dizer. Mas quando você olha aquela imagem e você enxerga naquela imagem a sua história, seus medos, esperança, inseguranças, você enxerga desejos, sonhos, você enxerga milhares de situações, de questões da sua vida. Especialmente porque o nosso subconsciente, o subconsciente a gente não tem acesso, né? Ele trabalha melhor com símbolos, com imagens. Ele consegue se comunicar melhor com imagens. Então, como que acontece? Eu pego uma carta, por exemplo, essa aqui, ó, Cavaleiro de Ouros. E essa carta tem um significado. Mas é um significado cheio de informações. E aí, eu olho essa carta, dependendo da pergunta que eu fiz, e meu subconsciente vai ver as imagens. O meu consciente tem as informações dessa carta. Mas o meu subconsciente é que faz a análise da imagem. E com isso, você começa a acessar sentimentos, questões, milhares de situações que estão no seu subconsciente, que não necessariamente estão no seu consciente. E aí você cria um elo e uma comunicação, onde o tarô está nessa jogada. Você vai enxergar na carta questões suas, que muitas vezes já estão até lá. Elas não estão sendo, a gente não está colocando elas lá, elas já estão dentro de você. E aí, cada pessoa tem as suas próprias questões. Então, por exemplo, 2 pessoas vão olhar para esse Cavaleiro de Ouros aqui e vão ter interpretações diferentes. E isso não é um problema. Isso é uma realidade, é um fato. Porque cada pessoa faz uma projeção diferente. Por exemplo, eu posso tirar uma carta aqui que fala... essa mesma, essa carta aqui, um exemplo. Essa carta aqui, ela fala sobre uma pessoa que está fazendo as coisas devagar e sempre, com constância, com perseverança, mas que está fazendo, mas também é devagar. Então, são várias questões. Ela não desiste, mas ela também tem as questões dela. E eu posso olhar essa carta e enxergar ela e falar assim, por que será que eu tô fazendo as coisas de uma forma tão devagar na minha vida? Por que é que eu não consigo acelerar o passo? E ao mesmo tempo, a outra pessoa pode chegar e olhar essa carta e falar assim, nossa, eu preciso de fazer as coisas com mais calma, eu preciso perseverar mais, eu preciso de estar sempre fazendo todos os dias um pouco, a constância é o segredo.
Então, são formas diferentes, totalmente diferentes, de olhar uma mesma questão, de olhar uma mesma carta e termos perspectivas diferentes de acordo com o nosso momento, de acordo com o que estamos olhando, de acordo com o que estamos, na verdade, sintonizando. Dessa forma, você acaba conseguindo, como eu falei, identificar questões que já estão dentro de você, temas que você já tem, mas que você, por algum motivo, não está acessando. E aí você consegue identificar, e não porque você esteja, na verdade, colocando lá. Não, porque simplesmente estavam escondidos. E aí você consegue fazer perguntas e respostas, e você consegue ir desmembrando e descobrindo, desenterrando questões suas importantes para você talvez naquela situação ou na outra situação. Para você em alguma decisão, por exemplo. Talvez você consiga tomar decisões, você consegue desenterrar alguma coisa. E assim você consegue criar uma comunicação entre o seu consciente e o seu subconsciente. Olha que legal. Outro exemplo, por exemplo, uma carta que você tire que fale sobre introspecção, vamos dizer assim. Sobre uma pessoa que é mais fechada, que não conversa tanto. Uma pessoa vai olhar aquela carta e vai falar assim, nossa, do que eu tô fugindo, né? Do que eu tô fugindo? Por que eu tô tão fechado? A outra pessoa vai pensar assim, eu preciso olhar mais pra mim, eu preciso de cuidar mais de mim, eu preciso de entender mais os meus próprios sentimentos. Então são milhares de coisas que você pode estar descobrindo de você mesmo, e cada pessoa tem a sua realidade, a sua situação, os seus temas. Essa é uma das principais formas de trabalhar o tarô, as cartas em geral, porque usam as imagens, e as imagens a gente trabalha muito bem, nosso cérebro, né? As nossas conexões neurais, elas trabalham muito bem com as imagens. Uma segunda forma, importantíssima também, muito interessante de trabalhar com o tarô e com os oráculos é quando você usa eles para construírem uma narrativa na sua vida. Como que funciona isso? Funciona assim, muitas vezes nós não ficamos, isso acontece o tempo inteiro com todo mundo. Inclusive eu estava conversando agora com a minha filha sobre isso, que ela tá com ansiedade né, muito grande. E aí, quando a pessoa está com ansiedade e os sentimentos e as histórias e as narrativas estão todas embrulhadas, confusas, bagunçadas, a gente começa a sentir ansiedade, medo, pânico, falta de foco e começa a se sentir de alguma forma oprimido. E o problema muitas vezes não é uma situação específica, é simplesmente o fato de estar tudo bagunçado. Não tá claro, não ter as coisas organizadas. E aí vem o tarô, e você pega o tarô e, claro, fazendo umas perguntas, né, tirando as cartas, seguindo alguns prompts, você começa a organizar a sua vida, os seus pensamentos. E aí você, com isso, pergunta e responde para si mesmo, colocando ordem nos seus pensamentos e na sua história, na sua narrativa. Onde que eu tô nesse momento? Onde que eu tô? Como que eu cheguei aqui? Como que eu tô me sentindo? Por que eu tô me sentindo assim? Como que eu posso melhorar? Onde eu quero chegar? E você vai construindo uma clareza. Você vai assim construindo uma clareza, uma história e vai criando uma narrativa. Vai criando a sua história. E isso traz paz para você. Isso traz concentração. Isso traz foco. Isso acalma. Acalma, tira a ansiedade como se fosse sim mágica. E você tá só usando as cartas e o seu cérebro. E a sua capacidade de reflexão. E sabe uma coisa importante? É você entender que você não tem que provar nada o tarô fala a verdade, o tarô não fala a verdade, o tarô, não acredito no tarô.
Não, você não tem que acreditar em ninguém. O tarô não tá contando, não tá... Sabe, você não tem que brigar com o tarô, você não tem que provar nada pra ninguém. O tarô é só um jogo de cartas, são cartas aqui, ó, de tarô, de oráculo, que você vai usar pra você, que são suas, pessoais. Que você vai estar usando com você mesmo. Que você vai estar conversando com você. Ah, não interessa. Ah, não, tá, não achei, né, não me ajudou. Coloca de lado. Não achei que consegui captar bem, não. Ok. São apenas cartas para te ajudar. Para estarem sendo mais uma coisa que você pode usar no seu dia a dia. Assim como você lê, assim como você escreve, assim como você pode estar ouvindo música, como você pode estar fazendo um diário. São apenas formas de você estar vivendo e estar lidando com questões do dia a dia. Apenas isso. Bom, uma terceira forma é você usar o tarô com distanciamento reflexivo. Como que funciona isso? Muitas vezes, quando a gente está envolvido numa situação, quando a gente está ali no meio do problema, quando você tem que decidir alguma coisa, quando você está no meio de uma crise, no meio de um problema, de alguma coisa, numa transição, quando a gente está no meio, todo mundo sabe que a gente às vezes não consegue raciocinar bem, que a gente às vezes não consegue ser isento, a gente não consegue ser imparcial. E aí, você usa o tarô nesse sentido. Ele vai ser seu amigo. Inclusive, você pode ter um tarô específico para isso, um tarô específico para aquilo. Você pode ter milhares de tarôs, cada um fazendo um papel, porque também cada um tem uma arte e ele conversa de uma forma diferente. Você pode simplesmente perguntar pro tarô e pedir pro tarô te ajudar numa situação. Vamos dizer que você brigou com o seu namorado. E você tá chateado, não sabe muito bem o que aconteceu, tá com raiva, acha que foi certo, mas também tem dúvidas. A verdade é que brigou. E aí você pode pegar o tarô e colocar ele como um árbitro. Não um árbitro, mas um mediador, ou talvez até alguém com quem você vai conversar e que vai, de alguma forma, ser um pouco imparcial. E aí você vai colocar ele para ele tá ali te contando coisas que no fundo você um pouco sabe, ou talvez você não tenha entendido, mas quando você coloca o tarô na jogada, bota uma carta, pergunta a carta, te fala alguma coisa, você sai um pouco do meio e o tarô, e de alguma forma você consegue se distanciar e fazer uma análise mais imparcial, um pouco mais distanciada, onde as cartas vão te contar sobre o que aconteceu, onde as cartas vão te ajudar. Isso é uma forma de você estar fazendo de um jeito um pouquinho mais assim, espacial, onde você se olha de fora, como se você se colocasse separado do seu consciente, do seu subconsciente, a sua razão dos seus sentimentos, por exemplo. E ajuda muito isso. Faz com que você consiga enxergar, muitas vezes, a situação de uma forma mais ampla, num outro prisma, com uma outra perspectiva. É bem interessante. Bom, a quarta forma seria você usar o tarô de uma forma ritualística. Usar o tarô para você construir um momento seu, um ritual, um momento de pausa, por exemplo, onde você pode parar, acende aqui uma vela, vou olhar as cartas do tarô, vou perguntar, às vezes eu abro aqui um oráculo, e aí eu olho o tarô com o oráculo, vejo as mensagens, deixo um pouco a cabeça ficar solta, trabalho a criatividade, né? Por exemplo, é um momento de trabalhar a criatividade, e nesse momento é um tempo, às vezes um tempo de expandir a mente. Aí você, por exemplo, tem um exercício especificamente muito legal de tarô com oráculo sobre isso, que é você usar pares. E aí você vai trabalhar aqueles pares, não necessariamente falando de coisas para você da sua vida, mas simplesmente você devagar, pensando nas cartas, no que elas significam, e aí você cria um momento onde você dá uma pausa,
uma transição de uma tarefa para outra, ou um momento de um cafezinho que você quer parar, e aí deixa eu fazer assim, dar uma desestressada, ou um momento de você querer dar antes de um trabalho, por exemplo, criativo, e aí você pega e dá um tempo, e é um momento, sabe como que é interessante? É um momento de você pausar mesmo, abaixar um pouco o nível de rotatividade, é um momento para você estar presente no agora, no dia. É bem bacana, é bem interessante mesmo. Acalma a pessoa, sabe? E eu vou mostrar, depois eu vou mostrar aqui as cartas, vou mostrar como que faz esse tema da criatividade e de estar olhando para esse lado do ritual, da parte emocional, assim, ampliando a mente, liberando um pouco a mente do que você está pensando no momento, sabe? É bem interessante. E, inclusive, eu nem comentei, né? Eu nem falei, essa nem tá no da 5, quando tava falando, é uma extra. Usando ainda esse tema do momento, do ritual, também tem uma outra forma interessante, tô achando até que eu vou falar de 6, que é usar o tarô como uma carta para você trabalhar a sua intenção e a sua manifestação. Essa é, na verdade, muito importante. Às vezes você pegar uma carta, por exemplo, peguei uma carta aqui que inclusive não é uma das melhores do tarô, mas ela é interessante, eu tenho conversado muito sobre ela. É a Torre. Porque essa carta, ela fala sobre quebrar paradigmas, sobre mudar paradigmas internos nossos que a gente precisa estar mudando, porque eles já não servem mais. Vamos dizer que você mudou, você se transformou, e tem coisas ainda dentro de você que precisam ser alteradas, porque você já está meio incongruente. Então essa carta, ela mostra sobre você conseguir acessar crenças internas que durante muitos anos da sua vida foram crenças importantes, mas que por algum motivo elas não servem mais, elas precisam ser queimadas, derrubadas. E aí, às vezes a gente tendo consciência disso, eu posso, por exemplo, pegar essa carta da Torre e decidir que eu quero enfrentar um momento Torre. Vamos dizer que chega numa semana semana da lua minguante, né? Que é interessante para esse trabalho. E aí eu pego essa carta da Torre de manhã, na segunda-feira, e falo assim: chegou um momento que eu preciso de romper algumas barreiras da minha vida, eu quero quebrar alguns paradigmas que eu já não acho que são legais mais, que eu não quero mais ter eles. Aí eu pego essa carta e uso ela como uma referência. Eu vou usar ela como uma manifestação. E aí eu vou fazer um jogo sobre manifestação com base nessa questão, com base nesse tema. E eu vou pegar essa carta e vou carregá-la comigo, vou tirar uma foto e botar no meu celular, e vou trabalhar com ela durante a semana, tá pensando nela, tá lembrando do que ela significa, escrever num diário, e tá questionando ela, depois tirando o tarô continuamente sobre ela. E aí nisso eu tô manifestando, eu posso escrever no começo da semana assim: eu quero quebrar a crença de que eu sou gorda, por exemplo. Eu tô querendo quebrar essa crença. E aí eu vou escrever isso e vou estar pensando nisso e como que eu posso estar cuidando e trabalhando isso. Então essa é uma forma de usar o tarô para manifestação. Eu usei esse aqui, isso é apenas um exemplo, mas tem milhares de exemplos, né? Eu posso, por exemplo, aqui pegar o Rei de Espadas, que fala sobre planejamento. Eu quero ser uma pessoa mais planejadora, eu quero conseguir planejar melhor a minha vida. Então eu vou pegar e vou usar. Inclusive, você pode fazer isso escolhendo, né? Porque você está escolhendo o que você quer. Ou você pode pegar um oráculo e fazer isso. Ou você pode pegar e pedir pro tarô te falar o que você precisa trabalhar. E aí você faz como manifestação. E aí agora virou a sexta, né? Porque eu já falei 5, agora eu vou falar a sexta, que é também extremamente importante, que é você usar o tarô para trabalhar as suas sombras. Olha, sabe aquele
defeito, aquela coisa que você tem dentro de você que se sabe, que você não consegue olhar, que você bota embaixo do tapete, que você bota atrás da porta, que você esconde, que ou você evita fazer as coisas para não chegar e enxergar isso. Então é isso. É a sombra que tem dentro de você, escondida lá na superfície. Não, lá no fundo, que você não quer que sobe na superfície, porque você não quer olhar. E muitas vezes a gente esconde tão bem escondido que a gente nem lembra que existe, mas tá lá. Ou é uma questão de criança, quando da sua criança, ou é uma questão de um trauma que você viveu, ou é alguma coisa que você realmente cresceu com aquilo, ou são milhares de situações que a gente tem ali aquilo latejando, de vez em quando vem à tona de forma com as consequências, em outros comportamentos que são gerados, mas que são sombras que estão lá e que não somem. E que se você não descobre, que você não olha e não trabalha, elas estão lá. Elas estão lá e estão sempre aparecendo de forma ruim na sua vida. Tarô é perfeito para trabalhar as sombras. E é muito simples até de você ver isso. Jung fala do tarô. Jung, que é extremamente importante na psicanálise, na terapia, né? Jung fala sobre a jornada do herói, e fala sobre os arquétipos, e fala sobre o tarô. E é realmente muito importante e muito usado hoje em dia no trabalho mesmo das questões psíquicas, psicológicas, de você estar se conhecendo, de estar trabalhando suas questões psicológicas. Hoje em dia é muito comum o trabalho de terapeutas com o tarô, com oráculos, com cartas de afirmação, onde você começa a tentar trabalhar não em palavras, mas em visão, imagens e sentimentos, assim como também cheiros, assim como também, sabe, milhares de terapias de toque que usam diferentes sentidos, que usam os nossos diferentes sentidos para estar trabalhando as nossas questões psicológicas. Bom, dito isso, é importante eu também dizer que eu não sou psicóloga, não sou terapeuta. Tudo que eu falo aqui é baseado no que eu leio e na minha própria experiência. Então, se você tem alguma coisa, alguma questão, você procura seu terapeuta, seu psicólogo, mas aqui é, na verdade, uma forma que eu estou mostrando de você trabalhar com você mesmo, independente do seu trabalho com algum profissional da área. Bom, agora que a gente já falou das 6 formas que existem, né, de estar usando o tarô e os oráculos para você trabalhar você mesmo com as suas questões, eu vou mostrar para vocês aqui algumas formas, 2 pelo menos. Vou mostrar eu fazendo uma tiragem aqui com algumas perguntas e vou mostrar para vocês também essa questão que eu falei da pausa, né, da transição, do momento da criatividade, do momento de você fazer um ritual. Para isso eu vou mudar a câmera aqui para mostrar para vocês aqui o tarô e a minha mesa para vocês acompanharem juntos, tá? Nisso vocês vão olhar alguns oráculos e alguns tarôs que eu tenho aqui e a gente vai continuar conversando. A minha intenção, inclusive, é desse vídeo dar continuidade a outros, onde nos outros eu vou mostrar para vocês de forma talvez mais rápida pequenas práticas, né, pequenas prompts, pequenas perguntas que você pode estar usando no seu dia a dia, que pode estar te ajudando, assim como me ajuda sempre, quando eu tô ansiosa, quando eu tô nervosa, quando eu tô com medo, quando eu tô feliz, me ajuda sempre. É um instrumento meu, assim como eu tenho minha escova de cabelo, eu tenho também meu tarô, meu oráculo, meus tarôs, né? E aí, eu queria muito que você desse essa oportunidade, porque é realmente algo muito bacana, tá? Então vamos lá, vamos pro próximo take. Eu voltei aqui, eu quero mostrar pra vocês do jeitinho que eu faço, tá? Então eu já peguei aqui um café, peguei aqui minha velinha, vou acender uma vela, porque eu acho legal isso aí pra quem gosta, eu gosto bastante, inclusive essa vela eu que fiz.
e uma vela cheirosa. Eu gosto aqui do incenso. Tem gente que não gosta, mas eu gosto bastante de ter um de cheirinho. E é um momento. Então eu tiro no dia, às vezes um momento, às vezes de manhã. De manhã eu sempre dou uma olhadinha, sento aqui, pego um café, vou tomar café com leite. E coloquei aqui 3 decks aqui. E vou mostrar pra vocês 2 formas de fazer, tá bom? A primeira, eu vou fazer aquela que eu comentei com vocês, que eu botei como item 4, onde a gente fala sobre uma pausa, né? Então esse ritual, eu faço esse ritual algumas vezes. Nem sempre a gente consegue fazer, mas eu faço de manhã e aí eu faço também normalmente à noite. Mas, então, por exemplo, eu gosto de fazer, aqui eu tenho um tarô e esse tarô aqui é esse tarô aqui. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante, tarô são decks de tarô, de oráculos, são artes, né? Cada um é de um jeito, cada um tem um artista, cada arte, do mesmo jeito que eu falei que cada questão, cada pessoa vê de um jeito, cada arte é de um jeito. Cada tarô é de um jeito especial. Por mais que eles tenham as cartas são, assim, de certa forma, sistematizadas, né? Cada um coloca de um jeito, um tipo de desenho, a gente interpreta. Então, eu sou uma colecionadora também de tarô, e eu tenho muitos tarôs, e cada tarô pra mim significa alguma coisa. Então, esse aqui é um tarô que eu acho que significa acessar profundamente, de forma visceral, as minhas questões. Então, por exemplo, é tipo algo pra entrar dentro de mim. E é algo que vai olhar uma coisa minha, vamos dizer assim, uma coisa pessoal minha, tá? Então, alguma coisa que vem de dentro. Então, eu peguei esse daqui. E esse aqui já é um oráculo de animais que fala sobre espírito animal. E cada carta tem um significado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um livrinho que vem junto, que fala o que significa cada carta, e cada carta aqui tem um significado. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar e misturar o oráculo e o tarô. Eu até nem vou usar esse aqui eu vou usar no próximo exercício. Eu vou usar esse outro aqui que vai ficar mais simples. Esse aqui já é um oráculo que fala sobre... São plantas, são flores, né, plantas. E aqui tem esse livro, esse guia que vem, que fala o que significa cada carta. E cada carta tem uma palavra nela aqui, tá? Então tem um simbolismo, tem um significado lá e tem o que tá escrito aqui. Às vezes eu fico só no que tá escrito aqui, se eu achar que tá de boa. Se eu achar que eu quero pegar mais informação, eu pego o que tá no livrinho. E o que eu faço? Eu gosto de pegar o tarô, aí o que eu faço? Eu pego aqui, eu embaralho, né? Tem milhares de formas de embaralhar o tarô. Eu gosto de embaralhar assim. E eu gosto também de embaralhar fazendo assim, ó. Inclusive, quando eu quero uma carta, eu gosto de fazer assim. E eu gosto de fazer a carta cair. Assim, tá vendo? Mas nesse caso aqui eu não vou fazer ela cair, não. Eu tô só embaralhando. Aí eu tô embaralhando, eu venho aqui. No meu caso, com esse exercício, que a gente chama de pares de tarô. Esses dois aqui não são pares, não. Assim, tipo, esteticamente eu não acho que eles são pares, não. Mas eu vou colocar aqui esses dois, porque são os dois que eu peguei. Então eu coloco um de cada lado, aqui. E eu vou também embaralhar um pouquinho esse oráculo. E coloco aqui no meio. Olha que interessante. Olha que interessante. Eu embaralhei, vocês viram, né? Mas saiu por cima a mesma carta que tava antes, no começo. Ah, muito legal isso. E aí, ó. Aqui. Espera só um pouquinho. Então, aqui, ó. Eu começo, é aquele momento, né, de pausa que eu falei pra vocês. Que é o momento de tá pensando, tá olhando. Então eu gosto, por exemplo, de olhar aqui a carta. Aqui é uma carta, vocês vão ver que esse tarô aqui é um tarô bem
intenso, né? Ele é meio feio, meio profundo, meio exagerado, meio assim, meio doido. E ao mesmo tempo eu acho ele muito bruto, assim, e ao mesmo tempo muito verdadeiro, sabe? Então eu olho aqui e vejo que tá falando sobre esse aqui é uma flor de alho. E a flor de alho, ela tem um serviço, ela serve para algo, né? Ela é usada de forma medicinal, e eu acho que para curar algumas coisas. Então tem aqui no livrinho essa informação. E aí eu tenho aqui a rainha de espadas. E aqui eu tenho o cavaleiro de paus. Então, aí eu começo a pensar como que eu posso ter essa carta como uma ponte entre esses dois. Ou talvez eu vou analisar essa carta do meio como o objetivo e aqui a expansão. Por exemplo, aqui fala que eu preciso usar como um serviço, né? Eu preciso ter um comportamento talvez mais de rainha de espadas, no sentido de ser mais racional, no sentido de ser mais direto, mais frio, e não tão, às vezes, emocional, não tão passional como um cavaleiro de paus. Às vezes, para eu conseguir completar uma tarefa que eu tenho que completar, eu preciso ter a frieza e a determinação da rainha de espadas para eu conseguir. Se eu ficar tão passional, tão envolvido, de uma forma tão emocional, impulsivo talvez, como é o cavaleiro de paus, eu não consigo o serviço que eu preciso estar concretizando. E aí nisso, tá vendo? Interessante, a gente vai analisando, fazendo essas análises assim, ó, por exemplo, aqui, ó. Ai, tá invertido aqui. Aqui, por exemplo, aparece a palavra força. Aqui eu tenho a carta da Imperatriz. Aqui eu tenho a carta da força. E aqui eu tenho a carta do 4 de ouros. E a carta de 4 de ouros, ela mostra pra gente uma certa estagnação, né? Uma certa estagnação, uma certa desmotivação, porque as coisas estão muito paradas, muito estagnadas, precisando às vezes de uma vida. Aqui talvez uma falta de vida, aqui talvez uma falta de energia. E eu preciso, às vezes, de força. Eu preciso de buscar alguma coisa, alguma força além do que talvez seja o mais normal meu, para eu sair da minha zona de conforto, que é talvez ficar aqui dentro desse quadrado, que é exatamente o quadrado que não me deixa ser criativo, que não me deixa florescer, que não me deixa talvez subir mais um degrau na vida. E às vezes, para que eu consiga subir esse degrau, não dá para eu ficar na minha zona de conforto, eu tenho que sair, eu tenho que ter força. Para que eu possa chegar nesse ponto de ser uma pessoa que constrói, que cria, que gere, que floresce, que é o caso da Imperatriz. Ah, não é Imperatriz não, eu tô confundindo aqui é o 3 de copas. Mas eu posso então falar sobre essa questão, aí já muda um pouco a nossa visão aqui. Aqui eu já vejo que eu tenho que ter uma necessidade de trazer uma força, que eu já vejo um outro recado, olha que interessante. Já vejo aqui uma necessidade de estar me comunicando mais, saindo mais, encontrando mais pessoas, cultivando mais as comunidades, para que eu possa conseguir sair desse lugar aqui, fechado, enquadrado.
às vezes até desmotivado. Mas não é fácil pra mim isso. Porque não tô, talvez pra mim não esteja no momento de estar saindo. É necessário força. Eu preciso desenvolver algo além do que é o meu normal. Eu preciso de me desafiar de alguma forma. Então assim a gente vai fazendo várias conexões e aí com isso você vai olhando. Aí você olha, como que eu posso fazer uma historinha entre o 3 de ouros, o julgamento, olha que legal, fala sobre trabalho, fala sobre colheita aqui, e aqui fala sobre repelir, o que a gente tem que repelir, né, para colher, talvez, deixar de fazer. E aí você vai trabalhando, construindo ideias. No final das contas, até achei que ficou interessante esse deck com esse... E aí você vai, e assim, nesse momento, quando você está fazendo esse trabalho, a gente consegue, por exemplo, ter criatividade, imaginar as coisas, você consegue ampliar, você consegue dar um tom, e é um tempo de presença mesmo, é um tempo de você parar um pouco, deixar a mente baixar, a mente ficar, acalmar, e olhar as imagens, olhar a arte, que olha como são lindas as artes. Como as artes todas têm tanta informação, olha só essa, olha que bonita essas. Sobre os amantes, sobre momentos de pausa para construir a mágica, olha só. Momentos de pausa para você conseguir acessar o seu eu interior, escolher o que de fato faz você feliz e assim você conseguir manifestar na sua vida. E assim você vai trabalhando a mente, olhando. E você também tira muitos recados e muitos insights desse exercício. Esse é um exercício que eu chamo de fazer pares, que é você ficar olhando o oráculo com o tarô. Agora eu vou fazer um jogo aqui, onde eu vou mostrar para vocês um jogo simples, onde eu vou usar um exemplo de pergunta, tá? Por exemplo, eu vou perguntar aqui pro tarô sobre a minha situação. Qual que é... Vou perguntar assim sobre o meu momento. Eu atualmente vou perguntar sobre vou perguntar sobre o meu momento. Qual é a minha energia do hoje pro trabalho, tá? Eu quero perguntar pro trabalho. Qual é a energia da nova loja virtual que eu tô abrindo? Qual é a energia hoje dessa minha loja virtual que eu tô prestes a abrir? O que hoje tá tendo? Que energia que eu tô? Como que eu tô? Qual que é a minha energia diante dessa loja virtual? Na verdade, eu quero saber a minha energia, a minha vibração para essa loja, que é uma coisa que tá hoje me consumindo muito, minha mente, meus interesses, meu trabalho, muita coisa tá sendo consumida dentro de mim. Ó, olha só que interessante, saiu a carta do diabo. De fato, é uma carta que representa um pouco, porque é uma coisa que mexe muito comigo. E aí, eu vou perguntar, o que eu vou perguntar assim, olha, eu quero saber o que eu deixo, o que eu tenho que mudar, e o que eu tenho que trabalhar no sentido de evoluir, qual que é a parte que eu tenho que deixar para trás, o que eu tenho que esquecer talvez, o que eu tenho que mudar dentro de mim, e eu quero saber o que eu tenho que melhorar. Então vamos ver. Nossa, é super duro esse oráculo. Qual que é a primeira carta? Eu vou querer saber o que eu tenho que deixar para trás, o que eu tenho que mudar.
uma característica que eu tenho que estar mudando com relação a essa carta mesmo, né? Que essa carta eu acho que ela mostra um tema de gastos, talvez que eu esteja fazendo, talvez um tema de gastos excessivos, mas ao mesmo tempo também um tema de desejos meus, né? Que eu tô fazendo uma coisa que é uma coisa que tá relacionada com coisas que eu gosto, que eu quero. Então eu quero saber o que eu preciso deixar de fazer, né? E aí depois eu quero uma que eu vou estar desenvolvendo. Olha, sei nem o que eu interpreto com essa carta para falando que dá para deixar de fazer. Eu vou confessar que eu não gostei, porque falou da magia, né? Confiar na magia, ou seja, tá falando para mim que eu tenho que, puxa, de fato é um recado tapa na cara, porque tá falando para mim que é para eu, claro que eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, mas não pode ser tudo na magia, né? Não pode ser tudo no que você quer só. Tem que ter o pé no chão. Tem que calcular, tem que pensar, tem que agir de forma racional. Lembra daquele recadinho ali da racionalidade e do Cavaleiro de Paus? Engraçado é que mesmo quando a gente tá fazendo assim de mentirinha, em tese, que nunca é de mentirinha. Olha isso. Falando que eu não posso ficar sendo levada só pela vontade, só pelos sonhos, só pelos desejos. Eu tenho que ter o pé no chão. Mas, aí já fiquei um pouco mais feliz aqui. Mas, mesmo assim, mesmo falando que eu tenho que ter mais pé no chão, que eu não posso só achar que as coisas vão magicamente acontecerem, eu também tenho que me arriscar. Então, eu enxergo aqui que eu preciso de ter um equilíbrio, que eu preciso de ter o pé no chão, eu preciso de ter, eu diria, uma certa paciência, e ao mesmo tempo eu não posso deixar de arriscar, porque senão nada acontece. E isso tudo olhando por uma perspectiva do que está acontecendo dentro de mim. Sabe o que isso aqui está falando um pouco? Eu vou contar para vocês. Tá me mandando ter equilíbrio. Tá me mandando continuar, mas esse diabo, ele de certa forma tá mostrando para mim um desequilíbrio interno meu. No sentido de que às vezes não tô mais dando atenção para academia ou para alguma coisa que eu deveria dar, sendo que tô dando atenção só para esse tema, e eu talvez tenha que construir um equilíbrio melhor. Então, a gente acaba levando umas puxadas de orelha, sabe? E o tarô mostra pra gente as coisas, ele conta pra gente em voz alta. E tipo, você fala assim, putz, verdade, eu tenho que fazer isso mesmo. E você finge que não tem que fazer. E aquilo te fala, e você entende, você tá sempre sendo puxado pro seu rumo e pra você tá no caminho certo. E aí eu vejo que é isso. Com isso, olha que legal. Com isso a gente consegue ter um panorama da nossa vida. Então, por exemplo, se eu tenho uma dúvida, posso perguntar para eu sentir o que aquilo fala comigo. Então, por exemplo, aí aqui me aparece que eu tenho que nutrir. Eu tenho que nutrir, sim. Eu tenho que nutrir a magia. Eu tenho que nutrir as possibilidades. Mas ao mesmo tempo eu tenho que ter pé no chão. Eu tenho que me arriscar e eu vou ter abundância, eu vejo aqui. Existe abundância nesse setor do risco, existe possibilidades. Mas eu não posso
ficar só no mundo das ideias. Então, é isso. E aí você pode tirar o tarô, mais um pouco o tarô, por exemplo. Qual que é o meu próximo passo? O que eu deveria fazer então agora, meus próximos passos? Duas cartas, assim, que eu deveria, vamos dizer assim, vamos falar assim, o que eu posso fazer? Eu quero botar mais pra cá, ó, porque aqui é onde eu tenho que evoluir. O que eu preciso então fazer para dar esse salto de fé de uma forma mais menos arriscada, para que eu consiga conquistar essa abundância que aparece aqui como um potencial, né? Qual seria então, qual que é a dica, qual que é a sugestão que hoje eu tenho aqui, que me apresenta, que eu vou enxergar aqui para eu ter, ó, já caiu duas cartas, eu vou usar elas. Falou sobre gente, vocês acham que é normal isso? Não acho normal. Olha isso, gente. Eu embaralhei o tarô, vocês viram eu embaralhando. Caiu exatamente as duas cartas que eu comentei aqui sobre a Rainha de Espadas e o Valete de Paus. Oh my God. Falando sobre planejamento, frieza e cuidar da empolgação. Que tá falando aqui, ó. Olha que, gente, muito louco, muito louco, muito louco, muito doido, muito doido. Olha, é isso, tá vendo? O que é tarô? Exatamente isso. Caiu a mesma coisa que eu tava falando naquela lá, que foi uma das que eu foquei. Falando pra eu e aqui falando, olha, cuidado com a magia ficar muito no mundo das ideias. Aqui falando sobre essa coisa da paixão, do desejo, de estar querendo fazer tudo muito rápido, da empolgação, da ansiedade. Cuidado com isso. Tem potencial? Tem. Tem que dar um selo de fé? Tem. Mas tem que ser um pouco mais frio, mais calculista, mais equilibrado. Isso aqui me deu um super recado. E eu vou seguir. Eu vou seguir porque eu acho que tá correto. E eu acho que eu tô um pouco assim. E eu acho que eu tenho que ficar um pouco assim. E eu tive aqui minha dose. E você também pode ter aí a sua. Você também pode conseguir conversar com você mesmo. Pode entender um pouco das suas questões. Isso aqui é um exercício que você pode estar fazendo. São muitos, né? São prompts, são tiragens. São formas de enxergar e de conversar e de perguntar pro tarô. Bom, então fico por aqui. Eu gostaria de agradecer que você que tenha ficado até aqui. Se você curtiu, dá um like. Eu comecei agora, tô bem no comecinho e tô precisando aí de apoio. Quero continuar entregando esse tipo de vídeo. Aqui nesse canal a gente fala também sobre livro da vida, que é o Grimoire, que eu chamo, que é um livro da vida, que tem diário, que a gente fala sobre tarô, a gente fala sobre oráculos, a gente fala sobre arte, a gente fala sobre magia, sobre manifestação e sobre tudo mais que possa ajudar a gente na vida. E você, se curtiu, se achou legal, se achou bacana, coloca aqui, escreve alguma coisa, pergunta qual tarô que você gostaria, pergunta sobre oráculo, o que vocês quiserem, tá bom? Então, eu espero que vocês voltem e que nós possamos nos ver no próximo vídeo. Muito obrigada, fica com Deus e até a próxima.